Boa tarde. A alienação parental é definida quando alguém influencia ou induz uma criança negativamente contra os genitores. A pessoa que tem tal comportamento pode ser o pai ou a mãe, mas não necessariamente. A lei prevê punições para quem comete a alienação parental, que vão desde acompanhamento psicológico e multas até a perda da guarda da criança. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, o programa Tema Jurídico de hoje convidou o professor do curso de Direito da Facisa, Rodrigo Melo. Professor, boa tarde, é um prazer recebê-lo aqui Boa em tarde. nosso programa. Boa tarde, Roberto. Para começar a nossa conversa, o que vem a ser a alienação parental? Bem, como você já colocou de início, a alienação parental é uma postura que os pais adotam, ou um em particular, no sentido de programar a criança, a grosso modo, né? De programar a criança a sentir ódio, a sentir repulsa do outro pai, no caso do pai ou da mãe, do outro cônjuge, né? Então, a partir de uma postura marcada por essa perspectiva, então pode se caracterizar um quadro de alienação parental. Como foi que surgiu a lei que trata desse tema, professor? Bem, a lei surge em função de uma série de problemas oriundos de um processo de separação, principalmente do ponto de vista litigioso, né? Onde os pais acabam, de certa forma, dentro daquele contexto de sofrimento, arrolando os filhos a essa dor e sem ter condições, inclusive às vezes, de ver como os filhos estão sendo prejudicados nesse sentido. Então, cria-se um instituto legal no sentido de organizar as práticas, o comportamento desses pais. A alienação parental é considerado um crime? Olha, um crime tipificado, um crime, não. Porque, inclusive, em um dos artigos, coloca-se que há, sem prejuízos, a responsabilidade civil e penal. Mas isso não significa dizer que não haja responsabilização sobre essa prática, não é? Como é que a justiça vem tratando o tema? Porque a lei data de 2010, Uhum. mas é uma coisa nova a alienação? Bem, alienação parental não é uma coisa nova, do ponto de vista do fato, do fato típico, vamos dizer assim. Mas do ponto de vista da legislação, sim, de 2010 para cá. Mas é claro que a alienação parental ela já vinha ocorrendo e ela não ocorre apenas em situações de litígio e de separação, né? Acontece muitas vezes de crianças estarem sendo vítimas de alienação parental com os pais em casa e uma família relativamente organizada, mas sempre pode acontecer de momentos do pai ou da mãe estarem alienando os filhos com relação aos seus pais. Existem muitas leis, né, que tratam do Uhum. direito da família e a observação do senhor foi importante, que nem sempre é um caso de separação. E a criança, professor, fica no meio dessa guerra? Fica, porque, veja, isso acontece quando os pais, em estando numa situação de conflito, não percebe que os filhos estão sendo incluídos aí nessa dor e isso acontece muito que corriqueiramente, inclusive, né? Acontece em função de uma discussão entre os pais, né? O pai discute com a mãe ou vice-versa e a mãe depois vai colocar tudo isso para o filho ou para a filha, e em função de estar colocando esse mal-estar a partir da perspectiva dela, no caso, ou dele também, se for o pai, a criança vai acabar tomando parte, né, de um deles e, obviamente, ficando contra o outro. Então, esse jogo, né, caracteriza, inclusive, uma falta de atenção e de cuidado dos pais para com os filhos. E, ao invés de estarem cuidando dos filhos, estão inserindo os filhos numa situação de sofrimento. Num processo de alienação parental, como é que a justiça enxerga cada posição, tanto a do pai quanto a da mãe, como a da própria criança? Veja, tem uma coisa interessante que aí eu posso falar da realidade de Campina Grande, né? Os juízes daqui, principalmente os juízes da vara de família, eles estão muito sensíveis a essa questão. Eles estão muito atentos, são muito sensíveis e na menor dos indícios de um contexto de alienação parental, eles já estão vendo uma forma de não só
averiguar, como também intervir no sentido de dirimir aquelas consequências. Então, hoje a justiça tem uma postura bem simpática, vamos dizer assim, aos cuidados. Como é que Ah, funciona essa intervenção? É com profissionais, como assistentes sociais ou psicólogos, professor? sim, sim, o psicólogo ou uma equipe, né? O psicólogo, assistente social, às vezes pedagogo também, se caso a alienação parental estiver tendo consequências no desenvolvimento escolar da criança, né? Então, entra-se aí também a função do pedagogo para contribuir com o melhoramento do desenvolvimento da criança na escola. Mas pode-se agir ou apenas o profissional de psicologia ou também uma equipe. A lei ela existe desde 2010. O Uhum. senhor acha que a criação da lei aumentou os casos ou reduziu os casos de alienação parental? Bem, a lei talvez ela tenha ajudado a coibir esse tipo de prática, uma vez que as pessoas estão atentas, né? Não só os profissionais da área de direito, como também a própria população já percebe que esse tipo de prática pode acarretar em consequências para aquele alienador, né? E o alienador tanto pode ser a mãe quanto o pai, né, professor? Sim, Mas, assim, sim, acontece sim. mais comumente de quem? Bem, seria imprudente se a gente colocasse se acontece mais por parte do pai ou da mãe, porque não há dados estatísticos, pelo menos aqui em Campina Grande, a gente não tem pesquisa nesse sentido, né? Mas a literatura aponta que, na maioria das vezes, acontece com relação aos pais. Os homens geralmente praticam mais alienação parental do que as mães, né? Os hábitos familiares mudaram, né, desde algum tempo, mas o senhor tem notado, enquanto psicólogo, que os pais têm participado mais da educação dos filhos? E quando eu digo pais, eu estou falando dos homens, dos maridos. É claro que os pais, eles têm tido um acompanhamento maior aos filhos, né, em função de uma série de outras questões, não necessariamente apenas por questões tecnológicas, né? Mas isso tem acontecido, né? Os pais acabam participando mais da vida dos filhos em função até da divisão de tarefas domésticas, né, entre pais e mães e, consequentemente, no cuidado dos filhos. Professor, suas contribuições estão sendo ótimas aqui, mas a gente vai para um breve intervalo e já já nós voltamos com mais tema jurídico. Estamos de volta com o programa Tema Jurídico, que hoje está entrevistando o professor do curso de Direito da Facisa, Rodrigo Melo, e o nosso tema é alienação parental. Professor, quais foram as principais contribuições que a lei da alienação parental trouxe para as famílias, né, e para esse bem-estar, para essa relação saudável de cada uma? Primeiro, uma grande reflexão de como os pais estão agindo para com os filhos, né, em situações de conflito, né? A importância de sensibilizar não só os pais, principalmente, mas também os próprios operadores do direito, de procurarem ao máximo protegerem as crianças, os filhos, né, desse casal, de uma situação de mal-estar, de uma situação até que possa vir a causar um sofrimento psíquico mais intenso. Quais as sanções que a lei da alienação parental prevê para quem vem a cometer? Uhum. Essas sanções vão desde as advertências, né, passando por multas, até, nos casos mais graves, a perda da, digamos assim, autoridade parental, né, e, consequentemente, da guarda, né? Isso aí. Agora, mesmo nessas situações de perda de guarda, é resguardado à criança o direito dela ter contato com aquele pai que anteriormente foi um alienador, mas mesmo que ele tenha perdido a guarda, mas a criança, por uma questão da criança, direito da criança de tê-lo fazendo parte de sua vida. Então ele vai ter direito à visitação, a contatos, não vai haver prejuízo nesse sentido, principalmente por conta da criança, né? O senhor acha que quando a guarda é compartilhada é mais difícil de acontecer a alienação? Não. Veja, a guarda compartilhada, se realmente ela for compartilhada, a alienação ela vai
diminuir significativamente. Praticamente não vai existir, porque se ela é compartilhada, significa dizer que os pais eles estão minimamente em condições de conduzir essa educação dos filhos, né? Sem muitos conflitos. Ao contrário, eles vão até, de certa forma, estarem se comunicando e os pais entre si para darem o melhor encaminhamento para a educação dos filhos. A questão da alienação parental acontece muito mais em situações em que a guarda ainda não está definida, isso é importante colocar, porque em não havendo definições, então a situação de conflito estará ainda de forma muito viva ainda naquela relação. Então a tendência é que haja mais conflitos, né? Então a criança acaba ficando mais exposta a isso. Então quando se define o tipo de guarda, por exemplo, uma guarda uniparental, que é mais indicada no ponto de vista das separações litigiosas. Então, há uma possibilidade de que a alienação parental ainda aconteça, né? Mas quando ela é compartilhada de fato, o casal está bem organizado, sabe quais são seus limites, suas responsabilidades e acabam, de certa forma, até colaborando um com o outro. Então, consequentemente, a condução da educação dos filhos também vai acontecer de forma organizada. Em nenhum momento, professor, a justiça pode proibir o contato e o convívio da criança com o pai ou com a mãe nos casos de separação? Depende da situação. Se no caso for uma situação que esteja colocando em risco a vida da criança ou da mãe, sim, nos casos de violência extrema, não é? Então aí esse pai ou essa mãe podem ser de alguma forma impedidos de terem contato. Nos casos de alienação, alguns exemplos, né, que a gente vê na mídia, por exemplo, muitas vezes o pai ou a mãe faz a cabeça da criança contra o outro. Como Uhum. é que funciona essa questão? Bem, na prática acontece muitas vezes você está expondo à criança uma forma de você ver aquele seu companheiro, seu cônjuge, seu ex-marido, sua ex-esposa, de modo a depreciá-lo. Uma espécie de agressão até verbal ou a exposição de uma característica negativa. Isso pode ser por parte dos pais, isso pode ser por parte dos avós, dos tios, né? Não só os pais podem praticar alienação parental, os outros parentes também que estejam envolvidos, né, na relação com a criança. É uma informação importante essa que o senhor passou, essa questão de não ser só o pai ou a mãe, porque Uhum. a maioria das pessoas imagina que seja só assim, né? Mas na prática, professor, como é que pode ser caracterizado o ato de alienação parental de acordo com o texto da lei? Certo. Tem uma coisa que eu gosto sempre de colocar como exemplo, que é a questão relativa às informações, né? É quando o pai ou a mãe que tem a guarda da criança nega informações relativas à escola, relativas à condição de saúde do filho ao outro cônjuge, né? Isso é caracterizado uma prática de alienação parental. Então, se o pai pede à mãe informações, a mãe tem a guarda, o pai pede informação sobre como a criança está na escola e a mãe não passa essa informação. E mais ainda, a mãe vai à escola e proíbe a escola de passar essa informação ao pai. Isso é uma forma de estar praticando alienação parental. Da mesma forma com relação à saúde, né? Ou então, falando mal desse pai constantemente na frente dessa criança, e vice-versa. O pai também pode estar falando mal da mãe perante a criança e destratando-a, enfim. É preciso que os pais, assim, ajam realmente na educação dos filhos e se preocupem também com essa questão, né, no momento de divórcio, porque existe ex-marido e ex-mulher, mas não existe ex-pai e ex-mãe. Então, a partir do momento que eles colocam, né, a criança no mundo, eles têm essa responsabilidade sobre eles, não é isso, professor? É verdade. Você tem total razão nessa sua afirmação. Por outro lado, existe também a questão da gente estar sensível até o próprio sofrimento dos adultos, né?
Os adultos que estão no processo de separação estão sofrendo. Estando nesse sofrimento, eles podem agir de forma desarrazoada, e de forma... claro, não era para acontecer isso, né? Em função de tudo isso que você colocou. A coisa dos pais estarem sendo responsáveis pelos filhos e, consequentemente, colocar o cuidado deles, o cuidado para com eles, acima de qualquer situação de mal-estar que tiver acontecendo entre um e outro, no caso, o casal. Mas, às vezes, isso não acontece em função de eles estarem em sofrimento. E, de forma descompensada, acaba levando os filhos nesse mal-estar. Mas, é como você colocou, o importante é que os pais estejam, acima de tudo, né, comprometidos com o bem-estar dos filhos, com a educação, uma educação de qualidade. Não é a educação formal da escola, necessariamente. É aquela educação precípua, de base, que é a educação das relações que já acontecem em família, né? No caso, é possível a gente afirmar que muitas vezes esses pais ou esses tios, avós, enfim, eles agem de forma involuntária quando praticam essa alienação? Involuntária, não, porque há uma prática, há uma ação. Então, eles talvez não saibam mensurar, né, o sentido e as consequências disso, né? Mas que voluntariamente eles vão estar agindo no sentido de colocar para a criança que aquele pai ou aquela mãe, vamos dizer assim, no popular, né, não presta, não serve, não está atendendo, colocar a criança contra o pai ou contra a mãe e vice-versa. Isso aí, voluntariamente, está sendo feito. Então, sabe o que está fazendo. Agora, talvez ele não saiba medir as consequências disso e o que, de fato, caracteriza uma alienação parental. Professor, no último bloco do nosso programa, nós vamos tratar sobre como a psicologia, né, tem a ver aí com a alienação parental e como essas crianças sofrem, como fica o psicológico delas num processo como esse. Nós vamos para o nosso último intervalo e, na volta, continuamos aqui conversando com o professor Rodrigo Melo sobre o tema alienação parental. Estamos de volta com o último bloco do tema jurídico, que hoje está abordando a questão da alienação parental, conversando com o professor Rodrigo Melo, do curso de Direito da Facisa. Professor, agora nós vamos entrar especificamente na sua área, que é a área da psicologia. Como é que essas crianças ficam? Como é que fica o psicológico dessas crianças que passam por esse processo? Tem uma coisa importante quando a gente vai falar sobre alienação parental, que é o fato de deixar claro que em determinadas situações ocorre a alienação parental. Mas em outras situações pode estar acontecendo uma situação de maus tratos, né? Que há uma diferença entre a alienação e os maus tratos, e em havendo uma situação de maus tratos, então a gente já vai tratar de outra forma. Mas as consequências tanto da alienação parental quanto dos maus tratos, dependendo tem uma série de critérios que a gente vai levar em consideração para avaliar o nível de comprometimento e o grau de sofrimento da criança e, consequentemente, as consequências. Elas podem ter consequências leves e pode ser um grau leve de alienação e as consequências dessa alienação, do ponto de vista emocional, do ponto de vista psicológico como um todo. Mas dependendo do período em que esteja acontecendo, né? Do tempo em que a criança esteja submetida a isso, de quem é o alienador, né? Isso vai ter um comprometimento maior ou menor. Por quê? Se isso acontece já nos primeiros momentos de vida do sujeito, e um bebê, por exemplo, passa a não necessariamente e diretamente ele sendo alienado. Você não vai chegar para um bebê e dizer, olha, sua mãe, ou então está expondo a criança a uma imagem, né, distorcida daquela mãe, etc. Isso não vai acontecer. Mas seu pai fica com a guarda e vai
dificultando o acesso dessa mãe ou inviabilizando o acesso dessa mãe. Uma criança, quanto mais nova ela é, mais bebê ela é, mais dependente da mãe ela é. E, consequentemente, se ela não tiver essa maternagem suficiente, então ela vai ter comprometimentos maiores. Então, quanto mais cedo e por mais tempo ela esteja submetida a isso, as consequências vão ser maiores, né? É possível a gente dizer que a alienação pode acarretar danos irreversíveis à criança? Porque ela pode sofrer com um trauma para o resto da vida, né? Ou isso não é possível? Olha, irreversível em psicologia é muito difícil a gente pensar isso. Talvez a gente só possa pensar essas questões do ponto de vista quase que psiquiátrico, no caso, as grandes psicoses, coisas desse tipo, né? Mas o sujeito poderá levar um bom tempo para elaborar determinadas situações que ele viveu no contexto de alienação parental. Muitos casos, professor, nas pesquisas que a gente faz para poder fazer o programa, muitas crianças apresentavam um quadro depressivo. Sim, Isso é possível? é, é, é possível sim. Quadros de depressão, quadros de ansiedade, né? Quadros fóbicos. No caso, são várias patologias que envolvem essa questão. Que a alienação parental, dependendo do grau de comprometimento da criança em função desse contexto, obviamente que ele pode chegar a fazer alguns desses quadros que foram colocados aí. Muitas vezes, e acho que na maioria das vezes, essa alienação ela acontece nos casos em que a criança ela não tem, a criança ou adolescente não tem uma opinião formada ainda, né? São muito jovens para entender algumas coisas. E como é que fica essa fase de desenvolvimento que devia estar focada na educação, nos estudos, nos planos para o futuro, ver que há essa relação entre pai e mãe, um contra o outro? Uhum. Bem, é porque os pais, para as crianças, são os principais parâmetros para compreensão da realidade, né? É, tanto o pai quanto a mãe estão servindo a criança como os primeiros orientadores e, consequentemente, as pessoas que gostam de maior confiança dessas crianças. Então, ela está num processo de maturação emocional e, consequentemente, um processo de reconhecimento da realidade. Os pais são caracterizados uma realidade para eles. Não é que necessariamente eles estejam com dificuldade ou que seja impossível criar uma opinião e sejam fortemente vulneráveis a uma espécie de influência, né? Porque todos nós somos influenciados. Mas é porque o fato dos pais serem as principais referências das crianças, em havendo esse choque, essa contradição, a criança vai ficar insegura. E essa talvez seja a maior e principal consequência de uma situação de alienação parental, a situação de insegurança que a criança é lançada, né? E veja como a gente volta para aquela questão anterior, como a alienação parental ela não acontece apenas em situação de separação e de litígio. Às vezes os pais em casa estão em Dentro da conflito, própria casa. dentro da própria família, ainda estão lá dividindo o mesmo espaço, o mesmo teto, estão casados, os pais, os filhos gozam da presença do pai e da mãe, só que eles estão em conflitos constantes. Então, um pai diz uma coisa, a mãe vai e desautoriza, a mãe diz uma coisa, o pai vai lá e desautoriza. E não só nessa desautorização, mas desautorizando e colocando o outro como errado. E, enfim, cria-se uma situação de instabilidade, de insegurança muito grande para a criança. A psicologia, professor, acredita que, como os pais são referência para os filhos, não é mesmo? As relações afetivas desses filhos, futuramente, que passam pela alienação parental, eles vão sofrer com isso? Vão ter alguma espécie de trauma no futuro, quando forem ter essas relações afetivas? Bem, é difícil a gente trabalhar com uma perspectiva meio que determinista, né? A relação é fundamentalmente de causa e efeito, né? Mas é claro que se a criança que vive uma situação de alienação parental
não for trabalhada e não fizer algum tipo de prática psicoterápica, etc., que venha a dirimir as consequências e os sofrimentos acarretados na situação de alienação parental, obviamente que ela pode, né, desenvolver alguma dificuldade também nas relações com outras pessoas, não só na sua vida afetiva e amor com a outra pessoa, mas também nas suas relações como um todo, que vai perpassar fundamentalmente pelos afetos. Então, de alguma forma, sim, haverá se não for bem trabalhada essa situação, a criança vai ter esse problema quando adulto. Quando os outros membros da família, professor, ou outras pessoas comuns, elas perceberem que pai ou mãe estão alienando o filho, elas podem agir, a justiça ela protege ou a lei dá algum tipo de subsídio a isso? Primeiro, entender o seguinte, que antes de se levar qualquer situação à justiça, é importante que as pessoas possam estar gerindo seus próprios conflitos e solucionando as suas problemas que venham advindos da dificuldade de relação a essas pessoas, né? Então, se algum parente, algum conhecido, amigo, padrinho, etc., esteja percebendo isso, então chama aquela pessoa que está agindo de forma excessiva ou que esteja já num processo de alienação, chama essa pessoa, esclarece ela, procura fazer com que viabiliza a ela condições para que ela seja ajudada nesse sentido, porque às vezes ela pode estar fazendo uma prática de alienação parental em função dela estar descompensada, então oferece a ela recursos para que ela possa trabalhar nesse sentido. Primeiro, se procura de todas as formas não levar esse caso a uma judicialização das relações. Agora, caso essa situação não seja solucionada, né, obviamente que o pai ou a mãe, em se sentindo prejudicado nisso, pode procurar os meios legais para coibir essa ação. Quais as orientações o senhor deixa para pais que estejam passando por esse processo de conflito dentro da própria casa ou no caso de separação, para que haja uma maior preocupação com os filhos e com a relação da família no geral? Bem, numa situação em que os pais estejam passando por algum tipo de conflito, né, que estejam em processo de separação ou não, mas obviamente que essas coisas acontecem muito mais quando está em processo de separação, um litígio mais estruturado, mais, né, definido. E, primeiro, procurem perceber que estão sofrendo, certo? Os pais estão em sofrimento. E, obviamente, procurem, de alguma forma, dirimir esse sofrimento, procurem atender a essas dores, a esse chamado, né, que aquela dor está fazendo ao sujeito para que ele se organize, inclusive em função de poder disponibilizar aos filhos melhores condições para que eles possam ser cuidados, né? Quer dizer, os pais é quem precisa cuidar dos filhos. E para que eles possam cuidar dos filhos é necessário que eles estejam sendo cuidados, né? Então, primeiro procurem se organizar psicologicamente, emocionalmente, para proporcionar aos filhos esse mesmo cuidado. Sempre o diálogo é a melhor Sim, forma, sim, né, sim, professor? claro, claro. Muito obrigada pela sua participação aqui. Nós Eu que agradecemos agradeço. por ter esclarecido todas as dúvidas, né? Uhum. Com certeza contribuiu muito com essa discussão. Muito obrigada, professor. Obrigado também. O programa Tema Jurídico fica por aqui. Agradecemos sua audiência. Caso queira sugerir algum tema, entre em contato conosco. Curta nossa página no Facebook e siga nosso canal no YouTube. Bom fim de semana para você e até sábado que vem. Tchau, tchau.